conhece a realidade de algum país pobre? Hoje no programa Convite à Vida, Israel Belo de Azevedo entrevista Rob Tilley, um americano que ajuda famílias carentes na Ásia. Eles conversam sobre voluntariado, ação social e missão de vida. Logo mais, inspire-se com uma reflexão do pastor Israel Belo. Não deixe de assistir também o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Loucos por Viagens com Rogério Anachev em mais uma de suas aventuras. Fique aí, o Convite à Vida só está começando. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso, eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: qual é a sua missão de vida? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Convite à Vida com mais uma entrevista. Hoje, como tema, você vai ouvir sobre a China. Esse país, para alguns, ameaçador, grande, próspero, que todos os dias ouvimos nos jornais, sobretudo no campo dos negócios. Para tanto, convidamos o Dr. Rob Tilley. Ele é médico norte-americano, atua há vários anos dirigindo uma organização internacional de caridade naquele país. Rob Tilley é o seu nome. Welcome to Convite à Vida, Rob Tilley. Thank you. Why China in your life? Por que a China na sua vida? My wife is Chinese American, and we were very interested in working overseas in another country, and we spent some time and decided finally to go to China. E qual o seu trabalho hoje na China? I work as the director of a charitable foundation that has contracts with the Chinese government to serve the poor people in different ways. We have projects that help orphans to be put into families. We bring clean water to villages that do not have clean water. We help people with disabilities to receive physical rehabilitation. We have clinics, medical clinics for the poor. We have businesses that help disabled people to be able to have work. We teach new technologies to poor farmers. This kind of job that brings freedom and economic stability to poor people in China. Quantas pessoas trabalham na sua organização? Well, today we are moving much of our work over to the Chinese. So actually, we are decreasing the number of people who actually work inside our organization. Our primary work now is to help Chinese people to do these projects. So year by year, we have a decreasing number. Right now, we have approximately 160 workers. Maybe 5 years ago, we had twice that many. But today, the work is being done more and more by Chinese. And so our work decreases and we spend more of our energy helping them to do the work.
Em que área você está baseado? Em que cidade você vive? I live in the city of Kunming. It is the capital of Yunnan Province. Yunnan Province is in the mountains of southwest China. It borders on Tibet, Burma, Laos, and Vietnam. The people are mostly farmers who live up in the mountains. Quantas pessoas vivem nesta província? How many people live in this province? 46 million. It's a small, é uma pequena província, a small province. Yes, but this is very common in China. There are 1.3 billion people in the country, so 46 million is not so many. Vocês têm filhos? Do you have children? Yes, I have one daughter, Grace. She's 23 years old. Sobre a China, em geral, a nossa visão aqui no Brasil é bastante limitada. About China, our vision is very limited. Pensamos nos negócios, no progresso, na religião, mas temos pouca informação. Well, this is probably the most amazing 20 years in the history of China, the last 20 years. The growth has been so overwhelming. The change in the culture, the change in the way people live, the change in the freedoms for the Chinese people is overwhelming. It is not a small transformation. It is a massive transformation. The young people, they have no idea what the world in China was like when their parents were young. It is very modern in the cities. It's still very slow to progress in the village areas, but even the village areas are seeing a regular improvement in their living standard, an ongoing understanding of the outside world. They often have television now, and so they can see what is going on in the world. So it's an amazing transformation of 1/5 of the world's population. But also the whole culture is changing because education is becoming more assimilated to what the world is doing in education. The medical component of the government is improving at a very rapid pace. Jobs are changing. People are moving from being farmers to being workers or to be professionals. When I went to China 22 years ago, 83% of the Chinese people were farmers. Today, it is about 48%. Massive transformation of what are people doing for jobs, what does the society think about the rest of the world. 20 years ago, they hardly knew anything about what is going on in the world. Today, they are just as informed as we are. E as crianças chinesas? Essa pergunta eu peço que o senhor responda no nosso próximo bloco. Continuaremos aqui com o Robert Tilley falando sobre a China, e eu perguntei a ele então sobre as crianças, porque ouvimos muitas coisas que só podem as famílias terem uma criança só. Falamos de pessoas que colocam na roda os seus filhos com deficiência física. Será que isso é verdade? Ouviremos essa resposta daqui a pouco com um homem que está lá há 22 anos e conhece profundamente aquela realidade. Esperamos por você. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo
este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Estamos de volta aqui com Rob Chiley, médico, diretor de uma organização humanitária na China, e eu perguntei a ele sobre como os chineses tratam as suas crianças e sobre a política de ter um filho só, se isso realmente é verdade o que temos ouvido. The children in China are always a big topic of conversation, both among the Chinese and outside of China. The government has, for many years, had a policy of one child per family. In the region where I live, many of the people who are not Han Chinese, but they are of different race, they are often allowed to have 2 children, but this is not the norm for most of China. Most of China for 50 years has been limited to just one child. There have been some changes in this policy recently. They are allowing families for the last maybe 5 years to have another child if one of the parents is an only child. And so they're beginning to liberalize these policies, but still it is very difficult for many Chinese families who would like to have more children. Mas na cultura, as pessoas querem ter muitos filhos? No, the culture would like to have many children. If you look back 75 years ago, they had very large families in China. E sobre as crianças com deficiência física? Often it is difficult for children with disabilities. Many times the culture thinks that this is something that is shameful. And so children with disabilities many times do not have the opportunities that other people have. The medical care for people with disabilities is improving rapidly. In the last few years, they have begun to train physiotherapists. They are beginning to pay a lot of attention to the need of different parts of the medical community that will serve this group. But it is only in the recent past that this has happened. So maybe in the last 20 years, it is difficult for people with disabilities to get the help that they need. There is a good department in the government called the Disabilities Federation, and they work hard to help the children, but they do not have the large resources that are available to other parts of the government. So many of the people with disabilities do not have an education at the same level as other people. They do not have the opportunities that are available to other people. Mas isso acontece por uma razão de ordem econômica ou por uma razão de ordem cultural? I would say it is more a response to cultural thinking. That cultural thinking is changing, but in the past, the history of Chinese culture is formed by values that often
think that people with disabilities have not the same value as others. And so this change of that attitude is what has been going on in the last 20 or 30 years. It's a very positive trend, but it moves slowly to bring the people to see that a disabled person is no different than the rest of us. Qual o papel da religião, no caso o budismo, nesta visão acerca dos deficientes? Well, Buddhism often has a thought that people's former life is what brings about the situation in their present life. So if they were a good person in a past life, then they will be more blessed in this life. If they were a bad person in a past life, they will have problems in this life. So often there is a thinking that comes from Buddhism, even though the people might not think of it as coming from Buddhism. This permeated the culture for several hundred years, this thought that a person who has diseases or other problems in this life did something wrong or bad in a past life. E o budismo é realmente prevalecente? A maioria das pessoas esposa o budismo? If you ask thousands of Chinese people what is their religion, probably 90% of them or more would say, I am Buddhist. But there is not really a strong practice or understanding of Buddhism. They do not have a deeper knowledge of what is taught in Buddhism. They more so have the values of Buddhism, a culture that is formed from Buddhist thinking. They sometimes will go to the temple and offer some incense burning. They might pay the priest to pray for them. But in general, the average person is not really very involved in a real Buddhism. There is certainly a smaller group within society. I don't know the percentages, but it would be a very low percentage, maybe 5%, who are very committed to a true Buddhist life. Voltando um pouquinho sobre a vida das pessoas, a minha pergunta tem a ver com o sistema de saúde, que é um problema no mundo inteiro, no Brasil também. I think maybe the most important thing to say is that the health system is increasingly improving year after year after year. But 20 years ago, the health system was 100 years old. They are practicing medicine that the rest of the world left behind a century ago. They often, even in big hospitals in large cities, did not really use soap to wash their hands or sterile practice. Things were very dirty. Today, most of that has been stopped, and there is an increasing training of the doctors in many different new practices that the rest of the world has been using for decades. And so year by year there is an improvement, but there's still a very long ways to go. The quality of healthcare for the average Chinese person is far below that of what would be available, for example, in Brazil. And maybe the most problematic thing is that poor people do not have much access to good health care. They cannot afford it. If they cannot pay, they cannot have the services. So this is becoming a big problem when a huge portion
of the population cannot afford access to health care. Eu quero que você diga agora se você acha que o povo chinês está satisfeito com a sua vida. Mas isso você vai responder, por favor, no próximo bloco. Eu quero saber dele se ele pensa que o povo chinês está satisfeito com o governo que tem, com as políticas do seu país, mas isso ele vai responder no próximo bloco e você certamente estará conosco. Daqui a pouco voltamos. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: qual é a sua missão de vida? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Convite à Vida de volta aqui com o Dr. Rob Chiley, médico americano que atua há 22 anos nos Estados Unidos. Rob, qual é o grau de satisfação do povo chinês com o seu governo? I think in many ways the people are very happy about many of the improvements that are being made in China over the last 2 decades. Most people have a much better standard of living than they had 20 years ago. And so there's a lot of satisfaction in this way. Younger people are getting a better education than they could have. But also there is an unrest in many people's hearts. They want more freedom. They are seeing, because of the internet, how the rest of the world enjoys a lot more freedom than they do. And so there is always a desire among the people for the government to allow them more freedoms. Existe liberdade religiosa na China? The law says that any person may practice any religion that they want, but the real limitations come in the authorization of churches to practice as they want. For example, in Christianity, there is a government church, and this is the only legal form of practicing Christianity. There is a registration process for other churches where they do not have to become a part of the government church, but often these registrations are not so easy to get, or the people often are not sure that they will be allowed to practice their Christianity if they become registered. So there is a significant degree to which the churches that are not legal are allowed to practice. Each year, the government gives them a lot more freedoms in their practice, but the law continues to say that they are illegal churches. And so they are being allowed to practice many things in many places. They cannot get too big or cause any problems for the government, or they will be shut down. But still, they are considered illegal, even though they are not always being stopped from their practice. So there is a growing freedom year by year.
the government gives them a little bit more ability to do what they would like to do as Christian churches. Sometimes there are churches that are shut down or forced to stop their practices, but in much of the country, they are being allowed to grow as churches and practice their faith together, even though they are considered to be illegal. Ainda cristãos são presos na China? Most of the time, not. This was the practice in a big way 20 years ago. Many Christians were put in prison. There are Christians in prison today because of their Christianity, but the numbers have decreased immensely. Far fewer people are in jail today for their faith, but it is still happening at times that people go to prison for their faith. E sobre você, alguma vez você teve que encontrar com a polícia? Well, maybe from the standards of Brazil, you would say that we are restricted. But we do not really feel terribly restricted. Maybe because over 20 years, the restrictions from the government have decreased and decreased and decreased. We are allowed to do more and more of what we would like to care for the Chinese people each year. So, by the world's standards, there is still a lot of restriction. But for someone who has been there for 2 decades, I see that there is a strong trend, even though it is slow, to increase the willingness of the government to allow us to work together with the Chinese Christians to care for the poor people of China in different ways. Nós temos que encerrar. Qual é o propósito da sua viagem ao Brasil? I'm here in Brazil talking with church members and pastors and seminary students about the idea of bringing their love for the Chinese people to China, to come and serve the needs of the poor, to assist the Chinese church in representing the love of Christ to China. Eu espero que você alcance os seus resultados. Muito obrigado por sua participação aqui. Tenha uma boa permanência aqui em nosso país. Obrigado. Convite à Vida continua no próximo bloco com outras informações do mundo e do Brasil para você. Esperamos a sua atenção mais uma vez. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar.
Jesus usa os nossos recursos. Nos evangelhos encontramos duas narrativas sobre Jesus multiplicando pães e peixes. E chama-nos a atenção o fato de que ele usou os pães e os peixes de meninos que estavam ali e levavam o seu lanche, podemos dizer assim. O que aprendemos nesta história? Nessas histórias da verdade? Nós aprendemos sobre compaixão. Compaixão é ajudar o outro. E nós ajudamos o outro quando temos compaixão. De quem era o problema da multidão sem comida? Não era de Jesus, mas ele tornou aquele problema como sendo o seu problema e foi resolvê-lo. Nós ajudamos quando temos compaixão. Jesus nos ensina a ter compaixão na prática. E nós precisamos de compaixão, porque o mundo em que nós vivemos está mais para a indiferença do que pelo interesse pelo outro. O mundo em que nós vivemos está mais para o hedonismo, isto é, para o prazer, do que para a solidariedade. Nós não podemos sucumbir. Sucumbimos quando deixamos de ser homens e mulheres movidos pela compaixão. A nossa religião tem que ser a religião dos que praticam o amor, ou senão não valerá para nada. Compaixão é o substantivo que deve ser a marca de cada um de nós. E o hedonista, o que só pensa em si, jamais tem compaixão. Tem compaixão aquela que acha que o problema do outro é o seu. Aquele que entende que não importam as condições que geraram as dificuldades, uma pessoa em necessidade deve ser atendida, deve ser socorrida. Isso se faz quando há compaixão. Quando Jesus multiplicou aqueles pães, sabia que não era a solução dos problemas. A fome não ia desaparecer, voltaria. Mas naquele momento, ele decidiu, por compaixão, pôr fim à fome, saciando a fome daquelas pessoas. Naquele lugar, naquele tempo, era o que ele queria fazer, era o que ele devia fazer, e foi o que ele fez. Ele não se conformou com a fome, mas ele fez tudo o que estava ao seu alcance para saciar aquela fome. É isso que temos que entender, e temos tantos exemplos, como o grande Albert Schweitzer, como Madre Teresa de Calcutá, que colocam em prática os ensinos de Jesus. Mesmo que não tenham posto com seus gestos fim à miséria, eles atenderam aqueles que puderam nos seus contextos para que tivessem vidas mais dignas, com mais sentido às suas próprias existências. Por exemplo, Philip Yancey conta a história de um médico extraordinário chamado Paul Brand. Ele era alguém com grande formação médica, mas decidiu deixar o seu país, no caso, os Estados Unidos, para viver vários anos na Índia, cuidando com pessoas que sofriam de hanseníase. Ele salvou muitas vidas da morte, movido pela compaixão. Tem compaixão aquela que sabe que os seus problemas não são maiores ou mais importantes do que os problemas dos outros. Jesus também tinha os seus problemas, mas ele não tomou as suas dificuldades, o seu cansaço, como uma razão para mandar o povo embora com fome. Porque a solidariedade tem a ver com compaixão. Talvez não precise de tempo disponível, de dinheiro sobrando,
mas precise cada um de nós de ter compaixão para começar então a perceber o outro. Tem compaixão aquela que percebe que o pouco que tem, somado com o pouco de outras pessoas, pode mudar as coisas. Foi isso que Jesus nos ensinou nessa história e Ele fez. Ele mostrou aos seus discípulos e a nós o que é possível se fazer com uns pãezinhos e uns peixinhos. Há algumas organizações no mundo como Habitat for Humanity ou Teto, mas aqui no contexto latino-americano, que apoia famílias na construção de suas casas ao redor do mundo. É claro que não vão suprir o déficit de moradias no mundo, mas milhares de famílias são atendidas e têm agora onde morar com dignidade. A Visão Mundial, por exemplo, atende a milhões de crianças no mundo. É claro que não resolve o problema das crianças no mundo. Mas, no caso específico da Visão Mundial, só no Brasil, 70 mil famílias são atendidas para ter uma vida mais digna. Tenho compaixão aquela que se interessa por resolver os problemas dos que estão perto, ao seu alcance, que podem ser colocadas face a face, um a um, diante do outro, para socorrer essas pessoas em suas necessidades. Tem compaixão quem não é insensível diante dos problemas dos outros, sejam problemas próximos ou distantes, seja na África longínqua ou na África aqui perto da nossa casa. Por exemplo, eu moro na Tijuca e perto aqui de nosso bairro, como parte do nosso bairro, existe um morro chamado Morro do Borel. E ali atua o pastor Rivaldo Santana e sua família. Está ali há vários anos. Ele é respeitado por todos. Ele prega o Evangelho de Jesus. Ele alimenta as crianças. Ele educa as crianças. Ali ele apoia quem quer deixar o tráfico. Ele não tem muito. Ele vive de ofertas. Mas ele vive feliz, porque quem tem compaixão é feliz. Tem compaixão quem mantém a capacidade de se indignar contra a injustiça. Não importa qual seja a sua manifestação. Jesus, quando foi alimentar aquela multidão, nas duas vezes as multidões, não fez uma análise sociológica sobre a fome. Apenas, naquele momento, ele supriu a fome daquelas pessoas antes de as mandar para casa. Não podemos dizer Deus te abençoe sem antes saciar a fome de quem está em dificuldade. Então, se você estivesse ali naquele grupo de pessoas, quando faltou comida, o que é que você ia fazer? Uma análise sociológica, mandá-los para casa, ou colocar os seus recursos disponíveis nas mãos de Jesus Cristo, como aqueles meninos, para que a fome fosse saciada. Vou ser mais direto com você para terminar. Você é uma pessoa compassiva? Se você fosse aquele garoto, guardaria para si o que você tem, porque você foi providente e levou? Ou você iria entregar a Jesus e a fome desaparecer, inclusive a sua própria? Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia?
essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: qual é a sua missão de vida? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Quem é Jesus para você? Para milhões de pessoas no mundo, Jesus é um desconhecido. Muitos sequer ouviram esse nome uma única vez em toda a sua vida. Para outros tantos bilhões, Jesus é apenas um profeta, ou mais um dentre os milhares de deuses que existem. Se queremos tornar Jesus conhecido em todo o mundo, se queremos ir aonde o Evangelho ainda não foi anunciado, precisamos ir para a Ásia. Na Ásia está a maioria dos povos menos alcançados da Terra, ou seja, mais de 80% dos quase 5 bilhões de pessoas não cristãs vivem nesse continente. Os 3 maiores blocos religiosos não cristãos estão na Ásia, com cerca de 3 bilhões de seguidores. O desafio da tradução da Bíblia na Ásia ainda é muito grande. Das mais de 2.000 línguas que precisam de tradução da Palavra de Deus, mais de 40% estão nessa região. Se queremos ir aonde o Evangelho ainda não foi anunciado, precisamos ir para a China, pois dentre os países asiáticos mais carentes de Jesus está a China. 9 dos 10 países menos evangelizados e que têm as maiores populações estão na Ásia. Somente na China, há cerca de 320 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Isto é muito maior que toda a população do Brasil. A China hoje, além de ser a nação mais populosa da Terra, com 1 bilhão e 340 milhões de habitantes, por causa de seu fabuloso crescimento econômico, tornou-se a segunda maior potência do planeta, abaixo apenas dos Estados Unidos. Mas em meio a esse espetacular crescimento, milhões de pessoas vivem o caos de uma vida vazia sem Deus. Com uma história iniciada mais de 2.000 anos antes de Cristo, a China chega ao século XXI como uma das nações mais carentes do Evangelho. A China tem mais de 400 grupos étnicos e a maioria deles é de não cristãos. As igrejas cristãs que existem são carentes de Bíblia e de treinamento de líderes. Preocupadas em alcançar essa nação, as igrejas batistas brasileiras, através das juntas de missões mundiais, têm investido no envio de missionários e no preparo e sustento de obreiros nacionais. Hoje, a vida está mudando para muitos chineses que estão conhecendo Jesus. Deus está agindo e grandes milagres de transformação estão acontecendo. A jovem missionária Grace é um desses exemplos. Assista agora um vídeo que preparamos para crianças, mas que com certeza vai falar ao seu coração. Veja o que Deus fez através de uma frágil jovem que visitava uma montanha no interior da China, onde vive um povo que está conhecendo Jesus. A moça da chuva, como ela agora é chamada. Ouça o que o Deus de missões vai falar ao seu coração a respeito dessa grande nação e participe. Há um lugar para você na obra de missões mundiais. A moça da chuva. A China é um país que fica muito longe do Brasil. Quando lá é noite, aqui é dia. Para chegar lá, a pessoa tem de tomar um avião e viajar um dia inteiro e uma noite. Na China, as pessoas não comem arroz com feijão, batata frita, bife, como nós comemos. Elas tomam sopa de verduras, sopa de peixe, bolinhos de arroz. E no café da manhã não tem pão com manteiga, café com leite, chocolate, nem café tem. Elas tomam uma sopinha de macarrão ou um mingau de milho antes de sair para o trabalho. E muitas delas saem tão cedo que acabam tomando o café da manhã na rua mesmo. As cidades são barulhentas, com muitos carros e ônibus, e os trens andam sempre lotados. A China é a nação mais populosa da Terra. Andando pelas ruas, a gente vê muita coisa interessante, mas tem gente que acha tudo esquisito, como os espetinhos de escorpião, que eles fritam na hora. Esse é um prato gostoso para muita gente.
Para o missionário brasileiro que vai falar de Jesus na China, o dia a dia é cheio de novidades. Ele tem de aprender a falar a língua principal do país, que é o mandarim. E no início, ele não entende nada. Para a missionária Grace, as coisas são bem fáceis. Ela é chinesa e pode sair e falar com as pessoas sem problemas. Pode comer aquelas comidas diferentes e andar pelas ruas sem ficar perdida. Um dia, seus amigos a convidaram para visitar um vilarejo no alto da montanha para falar de Jesus ao povo. Ela então levantou cedo, ficou bem bonita e foi para a montanha. O lugar era feio, as árvores estavam secas, o capim queimado e as casas eram muito pobres. As pessoas então se aproximaram da jovem e começaram a conversar com ela sobre a vida difícil que elas viviam naquele lugar. Havia mais de um ano que não chovia. As plantas não podiam crescer, as árvores não davam frutos e muitas pessoas passavam até fome. Elas oravam aos seus deuses todos os dias, mas eles nada faziam. Grace então se encheu de coragem e disse: "O Deus que eu sirvo fez o céu, a terra, o mar. Ele é o Deus da chuva e pode fazer qualquer coisa. Ele tem todo o poder." As pessoas então começaram a ficar animadas com as palavras de Grace e disseram que se ela orasse ao seu Deus e ele fizesse chover, ela poderia ir todos os dias àquela montanha visitar as pessoas. A pequena missionária foi para casa e orou a Deus com toda a fé e foi dormir. Então, de madrugada, ela ouviu um barulho e correu até a janela para ver. O céu começou a ficar escuro, cheio de nuvens, trovoadas, e uma pesada chuva caiu sobre aquela montanha. Em todas as montanhas ao redor não caiu nenhuma gotinha de chuva, mas naquele lugar a terra ficou fofinha e as plantas começaram a ganhar vida. As crianças brincaram na chuva e todos ficaram felizes com aquele milagre. E quando Grace falou do Evangelho, muitas pessoas aceitaram Jesus em seus corações porque viram o amor de Deus por eles. Depois de uns dias, essa pequena e valente menina voltou àquela montanha. E quando as pessoas viram ela chegando, correram gritando: "Nós sabemos quem você é! Você é a moça da chuva!" Todos podiam ver folhinhas verdes brotando no solo. O chefe daquele vilarejo ficou tão feliz de conhecer o Deus verdadeiro que convidou Grace para morar na montanha e ensinar ao povo sobre o Deus que trouxe esperança e alegria àquelas pessoas. Se você quiser, pode orar pelas pessoas que moram naquela distante montanha, para que Deus sempre mande chuva para molhar as plantas e assim elas possam ter legumes, frutas e verduras para se alimentar. E quando você crescer, poderá ser também um missionário ou uma missionária na China, como a Grace. Mas se você começar a falar de Jesus agora, você já será um missionário ou missionária, na sua casa, na sua escola, no meio de seus coleguinhas, onde você estiver. Tabha em árabe, heptapegon em grego, significado as 7 fontes. Hoje estou visitando a igreja onde a tradição diz que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Antes de entrar na igreja, eu quero te mostrar algo muito interessante. A oliveira é uma árvore muito comum aqui em Israel, seu fruto é a azeitona e a azeitona é a matéria-prima para se fazer um bom azeite. Por isso, desde o século 14 a.C., as pessoas já usavam esse tipo de estrutura aqui para prensar as azeitonas. Gait Shemanim em hebraico, Getsemane em português, é o nome desse lagar dado aqui em Israel. Lembra do Getsemane, lugar onde Jesus foi pressionado na noite que ele foi traído por Judas? Como funciona o processo aqui então?
era colocada uma grande haste de madeira aqui nessa pedra. Uma pessoa ou um animal girava essa pedra por todo esse lagar até que criava uma grande massa. Ainda não é o azeite, esse processo de se fazer o azeite eu vou mostrar depois quando for gravar lá em Nazaré Village. Azeite que foi muito utilizado nos tempos bíblicos, as mulheres davam sabor aos alimentos, também curava a ferida dos doentes, servia para iluminar as casas nas pequenas lamparinas, a menorá no tabernáculo e no templo e ungiu muitos reis aqui em Israel. Tabra está localizada a noroeste do Mar da Galileia, cerca de 2,5 km da cidade de Cafarnaum. A maioria dos lugares cristãos na Terra Santa foi consagrada muitos anos após a morte de Jesus, por volta do século IV, na época bizantina. Agora Tabra tem uma data totalmente diferente de todos eles. Essa placa aqui mostra que judeus cristãos que moravam em Cafarnaum já vinham a esse lugar, se reuniam ao lado da rocha que se encontra dentro da igreja desde o ano 28 depois de Cristo, como realmente sendo o lugar do milagre. Isso mostra o impacto que esse milagre teve na vida das pessoas, pela sua grandeza e pelo seu caráter. Mexeu na fé de muita gente, principalmente na fé dos discípulos. Tanto que é o único milagre de Jesus relatado em todos os 4 evangelhos. Infelizmente, nós não temos nenhuma confirmação arqueológica de que esse realmente seria o lugar da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas a Bíblia nos relata que Jesus começou seu ministério aqui na Galileia no 15º ano do reinado de Tibério César. Isso seria aproximadamente no ano 26. Então dizer que judeus cristãos já vinham a esse lugar desde o ano 28, realmente isso nos dá uma grande credibilidade. O relato bíblico nos diz que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tiveram o privilégio de ver esse milagre. E às vezes a gente não consegue imaginar onde caberiam tantas pessoas vendo uma igreja construída. Eu tenho uma dica para te dar, para que a gente possa ver esse lugar onde Jesus reuniu a grande multidão. Vamos dar um pulo então, lá fora da igreja. Agora sim, dá para se ter uma boa ideia desse monte, e esse era o cenário onde Jesus esteve com aquelas pessoas naquela tarde. Primeira coisa que eu noto por aqui é que essas oliveiras não estavam aqui naquele dia. Porque para uma oliveira ser milenar, ela tem que ter o seu tronco muito grosso, que não é o caso destas daqui. Este lugar ficou assim até o ano 350, quando um homem muito rico da cidade de Tiberíades veio aqui e construiu a primeira igreja. No ano 480, veio o Império Bizantino e constrói a segunda igreja aqui, colocando agora mosaicos no seu piso, que era uma das grandes maravilhas daquele tempo. No ano 614, veio o Império Persa e destrói a maioria dos lugares cristãos aqui em Israel. Esse lugar fica esquecido por quase 1.300 anos, até que vem um padre, que também é arqueólogo, chamado Andreas Mader. Com a sua equipe ele começa a escavar tudo isso aqui. E para nossa surpresa, ele acha a maioria dos mosaicos da época bizantina intactos, que é o que você vai ver agora. Eu estou falando tanto em multiplicação dos pães e dos peixes que a fome já apertou, e eu vou agora experimentar um prato bem típico aqui da região. Esse restaurante fica bem próximo à maioria das atrações que você visita aqui na Galileia: Primado de Pedro, Tabra, Bem-aventuranças, Kibbutz Gnossá, Mar da Galileia, enfim, você pode realmente escolher esse lugar para fazer seu almoço. Aqui em Israel, quando alguém te falar que você vai comer um prato com salada, não imagina que vem aí um filé de frango com alface, tomate, pepino, palmito. Não, aqui é tudo diferente. Salada vem em pratos individuais e você vai ver tudo isso aqui, ó. Hummus, tabule, cenoura. Tenho aqui, esse aqui é de queijo de cabra, repolho, hummus com ervas, uma variedade enorme de salada para você desfrutar e comer à vontade aqui em Israel. Olha o que o Ziad pediu aqui hoje. Ziad, is good? It's good, it's good. You want? No, start you. It's a pomegranate, right? Yeah. Gente, é uma Try it. berinjela
com o molho e com os pedaços de romã. Vamos ver. Another one. Okay. Can I take this? Like this? Take. Give another one. Vamos experimentar, gente. Isso é tipo Toma, daqui. toma todo, ele vai trazer outro. Não, eu sei, mas depois ele... Vamos experimentar. Nossa, cara. Isso aqui é simplesmente fantástico. Jadi great. How can I say very good in Arabic? No, تجد very good in Arabic. جيد جدا. Jay? جيد. Jayid. Como Pedro era um grande pescador, nada melhor do que eu comer hoje o peixe de Pedro. Olha o que tá chegando aqui pra mim, gente. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. O segredo é tirando os pedaços devagar até aparecendo a espinha. Depois você arranca a espinha todinha ela e continua comendo esse filé saborosíssimo. E eu espero que você tenha gostado de conhecer a Igreja da Multiplicação dos Pães e dos Peixes e um pouco mais da gastronomia local aqui da Galileia. Se você quiser ver uma experiência como esta, entre em contato com a Home Tour, escolha o seu grupo, vai ser um prazer enorme ter você por aqui. Estou saindo agora em direção ao Primado de Pedro, mas estas imagens você vai ver no próximo programa e eu te espero por lá, porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. E o medo que eu tinha de perder, com seu olhar me fez entender que o meu dividir era multiplicar. Convite à Vida termina por aqui. Mas se você gostou desse programa e deseja compartilhar ou assistir novamente, acesse www.conviteavida.org.br. Até semana que vem com muitas outras novidades.